Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com a sua família. Vamos meditar no Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5 nos diz assim: Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Oremos. Senhor, nós rogamos a instrução do Teu Santo Espírito, Deus, para a compreensão da Tua palavra. A Tua palavra que é direta, que é simples, mas nós precisamos, Deus, da sabedoria do alto para aplicar essa palavra no nosso dia a dia. É isso que te rogamos, Deus, nesse momento. Em nome de Cristo. Amém. O que pedir a Deus neste ano que nós estamos vivendo? Um ano tão complicado. Como ter esperança no Senhor para os próximos dias? Nós temos recebido só más notícias. E quando olhamos para fora das nossas janelas, vemos um mundo cheio de malfeitores que parecem não se importar com os dias que nós estamos vivendo. Vivem com toda tranquilidade. Temos visto muitos ímpios displicentes, festas clandestinas, não se importando com as vidas das pessoas. Outros tantos pensando somente em suas próprias vidas. Outros brigando pelo poder e usando a situação crítica que nós estamos vivendo como meio de ganhar votos para o próximo ano. E nós, servos do Senhor, como podemos reagir diante dessa situação? Não raro, essa situação nos incomoda e nos traz grandes questionamentos. Por que o ímpio leva uma vida boa? Por que o justo sofre tanto? Por que ele e não eu? Onde está Deus diante dessa dura realidade debaixo do sol na qual estamos vivendo? Assim, muitas vezes trazemos vários projetos prontos para que o Senhor abençoe e para que nós não tenhamos mais preocupações na nossa vida. Mas será que essa é a fórmula do nosso futuro de paz e tranquilidade? Trazer nossos projetos para Deus, para que Ele abençoe, apresentar os nossos sonhos, para que Deus os realize. É isso que temos que fazer hoje? Davi, ele buscava responder uma questão semelhante que nós estamos falando aqui agora. Como compreender o fato de pessoas justas sofrerem e verem ao mesmo tempo muitas pessoas ímpias viverem infelizes? Esse Salmo 37, assim como o livro de Jó, ou como o Salmo 49, do Salmo 73, trata de resolver a esse inquietante questionamento. Assim vemos neste Salmo, não como um salmo de lamento ou um salmo de louvor a Deus, mas é um salmo didático, de ensino, onde o salmista Davi não fala diretamente a Deus, mas a nós. O alvo de Davi aqui não é o Senhor, mas o povo do Senhor. Diante dessa questão, Davi, no Salmo 37, fala acerca da transitoriedade dos ímpios. No versículos 1 e 2 ele diz assim: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. E aí Davi nos lança alguns desafios para que tenhamos sucesso em nossa vida como povo de Deus. Davi deixa bem claro que os ímpios, ainda que obtenham sucesso nessa vida presente, estão relegados à perdição eterna. No versículo 9 ele diz: Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. No versículo 38 ele diz: Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Ao passo então que nós, servos do Senhor, temos uma morada nos guardando nos céus com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 39, Davi diz: Mas a salvação dos justos vem do Senhor.
Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. Davi, neste salmo, vai nos mostrar que devemos, antes de olhar para a situação do mundo, antes de olhar para os ímpios, antes de olhar para um aparente sucesso ou tranquilidade do mundo caído, nós devemos olhar para o Senhor. Antes de olharmos para as coisas terrenas, nós devemos fazer como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Assim, em vez de pedirmos ao Senhor que Ele nos abençoe nos nossos projetos, realize os nossos sonhos, que nos conceda uma vida boa, sem preocupações, encontramos nesse texto alguns desafios para que tenhamos uma vida bem-sucedida, de fato, mas não necessariamente uma vida sem problemas. Precisamos olhar para esse salmo por causa dos dias que nós estamos vivendo e pelos dias que ainda virão, dias de luta, dias de sofrimento, mas temos grandes desafios na nossa frente. E eu quero compartilhar 3 desafios que nós temos diante desse texto que nós lemos. O primeiro desafio é o desafio da entrega. O desafio da entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. A entrega não é algo fácil para nós. Principalmente porque falar de entrega implica em perder alguma coisa. No caso, perder o controle da vida, a perda de autonomia nas decisões, perda da vontade própria. Não pode haver dúvida de que com o termo caminho aqui que Davi usa, entrega o teu caminho, devemos entender que ele está falando de tudo que nos envolve, todas as nossas atividades, todos os nossos negócios, todas as nossas ações, tudo que conduz a nossa vida deve ser entregue ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é o mesmo que abrir mão da nossa direção humana e deixar que Deus nos leve segundo a vontade do Santo Espírito do Senhor, para onde Ele quiser nos levar, ainda que isso implique um confronto contra a nossa vontade. Davi vai nos advertir, dizendo que ao presumirmos tomar sobre nós o governo da nossa própria vida e de prover para todas as nossas atividades como se fôssemos capazes de suportar tão pesado fardo, somos profundamente decepcionados. E que, portanto, nosso único antídoto é fixarmos nossos olhos na providência de Deus e extrairmos dela consolação em todas as nossas angústias. Ou seja, Davi está dizendo que não adianta eu querer conduzir a minha vida com as minhas próprias mãos, que é um peso muito grande. Tentar resolver os meus problemas sozinho é muito pesado. Quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa preocupação, por exemplo, com a prosperidade do ímpio, já não nos incomoda mais, pois a entrega põe fim na indignação de ver o ímpio prosperar. Mesmo que seja um político corrupto se apresentando como o mais honesto do país, ainda assim, nós não tomaremos a indignação como a motivação do nosso coração. Porque olhamos para o versículo 1 novamente. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Davi está dizendo, olha, não esquente, não se irrite, não se impaciente. Nós não esquentamos mais com o caminho do ímpio, porque estamos no caminho melhor, porque o nosso caminho está em Deus, temos a melhor direção, estamos nas mãos do Criador de todas as coisas. Nesse sentido, entregar também significa estar satisfeito com a ação de Deus e permitir que Ele governe sobre os nossos sonhos e planos. O versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, em vez de apresentarmos ao Senhor, Senhor, realize os meus sonhos, nós devemos nos apresentar ao Senhor, Senhor, faça a tua vontade. Eu quero viver segundo a tua vontade. É claro que nós podemos sonhar, podemos planejar, podemos desejar dias melhores que nós estamos vivendo. Mas se isso não acontecer, nós ainda assim estaremos satisfeitos,
porque estaremos vivendo a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. É saber que quando nos agradamos do Senhor, tudo que Ele nos proporcionar nos parecerá muito bom, pois o próprio Senhor firmará os nossos passos, nos segurando a mão e nos levantando caso experimentemos alguma queda. No versículo 23 e 24, Davi diz isso. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso é entregar o caminho ao Senhor e saber que Ele vai nos guiar. Ele vai nos erguer quando tropeçarmos. Entregar o caminho ao Senhor é aguardar pela prosperidade que vem das mãos do Senhor e não confiar em que podemos construir com as nossas próprias mãos. Versículo 37, Davi reflete sobre isso. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Essa é a verdadeira prosperidade. Um futuro de paz que existe no Senhor. E uma paz que existe mesmo em meio à tribulação. Uma paz que existe mesmo em meio à pandemia. Uma paz que existe mesmo em meio à morte. Porque essa paz é o próprio Deus em nossas vidas. A entrega do caminho ao Senhor é a perda do controle humano para o ganho da segurança no controle divino, dentro de Deus. É equivalente a seguir a orientação do GPS do carro. Você coloca lá a direção que você deve seguir e você vai chegar no destino do caminho. Só que o GPS às vezes falha. Ele te leva para lugares bem diferentes do que você pretendia chegar. Caminhos perigosos, às vezes. Mas no Senhor não. O Senhor nos direciona corretamente e nos levará ao destino certo, de forma segura. Para tal desafio em nossa vida, devemos observar outro, que é o segundo, desafio da confiança. Além do desafio de entregar o caminho, devemos também confiar no Senhor. Entrega o caminho ao Senhor, seu caminho ao Senhor, confia nele. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, mas na prática não confiam no Senhor. Falam da boca para fora, entregam a direção ao Senhor, mas estão lá com a mão no volante ainda. A confiança é um desafio interessante nesse sentido, pois é o desafio do conhecimento do caráter de Deus. É de saber quem está dirigindo a minha vida. Só conseguiremos confiar no Senhor após o conhecermos o seu caráter e a sua forma de agir. Precisamos conhecer Deus e saber que Ele é santo e que não permitirá jamais que os inimigos de sua santidade fiquem em pé diante da sua presença. É saber que Ele é soberano, que nada foge das tuas mãos. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Deus continua a governar o mundo com justiça e os ímpios não terão futuro diante do Senhor. Aqueles que entregam e confiam no Senhor podem ter certeza do caminho de paz, como nós vimos. Podem entregar a sua ansiedade, o seu futuro ao Senhor, que esse futuro está garantido. Mas os ímpios, que confiam em si mesmos, eles não têm futuro diante de Deus. Dessa maneira podemos confiar então no Deus eterno. Confiar na sua justiça, que não falha. Na sua justiça que não é de ocasiões. É uma justiça eterna. Uma justiça perfeita. Uma justiça que não muda. Com isso, Davi nos notifica que só lhe rendemos a honra a que ele merece quando confiamos ao Senhor o governo e a direção de nossa vida. Confiar é olhar para a frente, seguir para o alvo sem perder tempo com a visão das mazelas do presente. E quando eu digo sem perder tempo, não é que eu não preciso me preocupar, que eu não preciso levar em consideração o sofrimento que nós estamos vivendo nesses dias. Não é isso. Nós temos que preocupar, nós vamos sofrer.
mas eu não irei entrar em desespero. Eu não acharei que não há saída, porque eu confio no Senhor, ao qual entreguei o meu caminho. Então, a perspectiva de mundo, conforme Deus olha, às vezes é bem diferente de nós. Nós olhamos para este mundo e imaginamos sucesso, felicidade, paz, de uma certa forma. Mas Deus mostra que é bem diferente. A paz, o sucesso é naqueles que o servem, naqueles que o honram, naqueles que confiam nele. E confiar é saber que nada nos irá faltar, que não seremos jamais desamparados pelo Senhor. No versículo 25, Davi constata isso. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a medicar pão. Confiar no Senhor, então, é ter certeza da providência desse Deus eterno, em toda e qualquer circunstância, mesmo que os nossos olhos não possam ver. Conta-se a história de um alpinista que estava ansioso por conquistar uma altíssima montanha e iniciou sua escalada depois de anos de preparação. Durante a subida, o tempo foi passando e foi ficando bem tarde. Então, ele decidiu não acampar. Ele continuou subindo. E por fim, ficou escuro. A noite naquela montanha era muito densa e não se podia ver absolutamente nada. Ao subir por um caminho estreito, ele escorregou e precipitou-se pelos ares, caindo numa velocidade vertiginosa. Quando a morte já lhe era certa, de repente, um fortíssimo solavanco, causado pelo esticar da corda, a qual ele estava amarrado, e que, por sorte, o prendera entre as rochas. Nesse momento de solidão, suspenso no ar, não havia nada que ele pudesse fazer. Então, pediu socorro aos céus. Meu Deus, ajude-me! De repente, uma voz vinda dos céus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Salve-me, Deus! Respondeu o alpinista. Crês realmente que eu posso salvá-lo? Sim, Senhor, eu creio. Então, corta a corda. Depois de um profundo momento de silêncio, o alpinista agarrou-se ainda mais à corda que o sustentava. E conta a equipe de resgate que no outro dia encontraram o alpinista morto, congelado, com as mãos firmes agarradas à corda, a apenas 2 metros do chão. Às vezes, irmãos, temos segurado as nossas cordas, temos confiado em nós, na nossa perspectiva da vida, mas temos que confiar no Senhor. Temos que, de fato, confiar que Ele sabe o que Ele está dizendo. Temos que confiar que o pão de nós de cada dia está garantido. E aí, aquele que sabe cuidar até dos pardais, com certeza cuidará de nós. E aí surge um terceiro desafio em nossas vidas, que é o desafio da esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Davi está colocando na perspectiva do futuro aqui agora. E esperança tem relacionamento com o que virá. Nós não sabemos o que virá, mas o que cabe a nós agora é a esperança. Aqui no texto, Davi dá uma esperança que não é uma esperança de torcida. Por exemplo, todo ano eu torço para o Goiás ser campeão. É uma esperança de torcida. Eu nunca tenho certeza disso. E, na verdade, nos últimos tempos, é uma esperança vazia, né? Porque tá difícil. A esperança do Salmo é diferente. É uma esperança de plena convicção, de certeza do que aquilo que se espera, de fato, acontecerá. O salmista faz uma afirmação clara e certa acerca da ação de Deus.
Esperança nos homens é duvidosa, mas esperança em Deus é certa. Essa afirmação corrobora sobre a verdade contida no Sermão do Monte, quando Jesus fala da solicitude pela vida. Quando Jesus fala da nossa ansiedade. Eu quero ler esse texto com vocês. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Nos diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupa com os que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus nos dá esse ensino claro a respeito da esperança. Na esperança no cuidado do nosso Pai Celestial. Por isso, não há preocupação com o amanhã, o que virá pela frente. Não devemos nos preocupar demasiadamente. O Senhor cuidará do nosso amanhã, como Ele tem cuidado do dia de hoje. Assim, a esperança aparece aqui como resultado da vida do crente que já entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele e agora vai aguardar a ação contínua de Deus sobre a sua vida. A nossa esperança está firmada, então, única e exclusivamente no Senhor. Davi nos diz isso no Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Descansar aqui tem um sentido de uma espera em silêncio, onde não vamos nos debater, não vamos nos preocupar, mas sim vamos ter a certeza da ação de Deus, uma ação que é tão grande que tira a nossa ansiedade do coração e promove a paz. Afinal, nós cremos, confiamos, e entregamos e esperamos no nosso Deus que é justo juiz. Dele vem a nossa salvação. Versículo 39, novamente. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. Esperança é saber que aquele que nos fez a promessa, essa promessa que acabamos de ler, é fiel. É saber que Deus age pela sua fidelidade e jamais desamparará os seus filhos. Aqueles que foram comprados e justificados em Cristo Jesus. Temos que, de fato, olhar para o Senhor, ver a ação poderosa dele, entregar o nosso caminho a ele, confiar e ter total esperança que ele vai nos conduzir até o final. Conta-se a história também de um equilibrista que gostava de grandes desafios e de se exibir às pessoas. Em uma grande cidade, ele resolveu fazer um desafio de atravessar em cima de uma corda entre dois prédios altos, dois arranha-céus. Então, ele vai e passa andando por cima da corda
e o público embaixo em êxtase vendo aquilo. Depois, na volta, ele pega um carrinho de mão e consegue atravessar novamente em equilíbrio, carregando aquele carrinho de mão. E as pessoas ficam ao delírio ao ver aquilo. E ele lança um desafio. Vocês acham que eu sou capaz de fazer isso novamente? E todo mundo, sim! E aí ele diz, se vocês acham que eu sou capaz de fazer isso novamente, eu desafio que um de vocês suba aqui e entre dentro desse carrinho de mão e eu atravessarei com você dentro do carrinho de mão essa corda. Nesse momento, o público ficou em silêncio. Ninguém teve coragem. Irmãos, nós temos que ter essa coragem diante do Senhor, de deixar que Ele nos guie por caminhos que parecem perigosos, mas que Ele é capaz de nos guiar em segurança até o final. Somos instruídos à luz dessa passagem do Salmo 37 como preservar nossa mente em tranquilidade em meio às ansiedades, aos perigos, aos dilúvios de dificuldades que nós temos vivido, às más notícias, diante do desprezo dos incrédulos pela vida. Temos que entender o que de fato é uma vida bem-sucedida no Senhor. E na perspectiva da palavra de Deus, entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor, confiar piamente nele e aguardar com fé e esperança pela sua ação. Nós devemos olhar para a vida de Cristo Jesus, porque Ele foi aquele que entregou seu caminho ao Pai Celeste. Ele permitiu que o Pai o guiasse em sua jornada. Se submeteu em perfeita obediência, uma obediência que o levou à morte, e morte de cruz, dizendo ao Pai, Pai, faça a tua vontade. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu confio no Senhor e eu sei que o mais o Senhor fará. Mas como poderia ser o melhor caminho aquela cruz? E foi, porque naquela cruz o Senhor Jesus nos trouxe salvação. A cruz não era o ponto final do caminho, pois Deus não deixou o Filho amado na morte. O exaltou sobremaneira que agora o nome dele está acima de todo nome. Porque o mais Deus fez na vida do nosso Redentor. Nós podemos entregar então o nosso caminho ao Senhor, porque Ele entregou o caminho a nós, que é Cristo Jesus. E o próprio Jesus então, na condição de ser o próprio Deus entre nós, Ele diz a cada um, lance seu fardo sobre mim, lance o fardo do seu cuidado. Devemos colocar diante dele as nossas aflições, nossas preocupações com os eventos futuros. Devemos encaminhar diante de Cristo. Precisamos olhar para Ele acima de todas as coisas. Eu quero concluir desafiando você a fazer uma oração de entrega ao Senhor para os próximos dias. Uma entrega total e restrita da sua vida nas mãos do Senhor. Confiar na ação dele sobre você e descansar, esperando o melhor de Deus para a sua vida. Por meio da oração, divulgue sua causa e todas as suas preocupações perante o Senhor e confie nele. Saiba que preocupações virão sobre a sua vida. Medos, ansiedades, angústias estarão presentes, mas elas não podem nos dominar. Elas podem estar por um instante em nosso coração, mas aí devemos nos lembrar de confiar no Senhor. Devemos nos lembrar de entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e crer
que Ele fará o melhor em nossas vidas. Oremos. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra que nos traz grande conforto. Mas também nos exorta, Deus, que muitas vezes tentamos enxergar a vida pela força nossa, pela força dos homens, como se os homens pudessem resolver as mazelas deste mundo. Como se nós mesmos pudéssemos, Deus, resolver todas as nossas aflições, todos os nossos conflitos. Mas a Tua palavra nos mostra aqui que devemos descansar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti e saber que o Senhor é que age por nós. Deus, nesses dias difíceis nós temos vivido de pandemia, nós sabemos que nada está em nossas mãos. Tudo está em Tuas mãos, Deus. Nossa vida está em Tuas mãos. Ensina-nos, Deus, a confiar verdadeiramente em Ti, a abrirmos mão de fato da direção da nossa vida e esperar sempre no Senhor. É claro, Deus, que nós podemos planejar, fazer planos, mas a Tua palavra nos exorta a sempre levarmos diante de Ti, porque as coisas acontecerão segundo a Tua vontade. E o desejo nosso é esse, Deus, vivermos conforme o Teu querer. Ensine a cada um. Cuide, Deus, de cada família. Livra, Deus, cada família do mal. E se o medo, a aflição adentrar as casas, que o Teu poder se manifeste nesses lugares. Que mesmo, Deus, se o sofrimento, a dor e a morte entrarem nas casas, ainda assim o Senhor será digno de ser louvado. Porque sabemos que nem a morte nos tirará do caminho do Senhor. Em nome do nosso Salvador Jesus é que nós oramos. E que a graça e a paz de Cristo, o amor do nosso Pai Celeste e a consolação e a alegria no Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, não somente nesses dias, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até mais.